paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao devocional da Bíblia em um ano. Aqui no canal Um Tempo Diário com Deus. Todos os dias nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé e aprender a viver segundo a vontade de Deus. Prepare o seu coração, porque a palavra tem poder para transformar. E hoje nós vamos estar meditando nas leituras do Velho Testamento no livro de Deuteronômio, capítulo de versículo do número 1 ao capítulo de número 10, versículo de número 2. Nos diz assim: Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os devorará e os humilhará diante de vocês, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele os expulsa diante de você. Você não está para tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor diante de vocês a verdade delas, e para cumprir o que fez a seus antepassões. Reconheça, portanto, que o Senhor não lhe dará essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se e jamais se esqueça de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até agora. Vocês têm se rebelado constantemente, até mesmo no Monte Sinai. Tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravada com o termo da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo este tempo não comi e não bebi coisa alguma. Estendeu as 2 tábuas, nos quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado do meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e as 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra, gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram-o para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravada com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro, como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi e bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao
para que do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que é feito, e o derreti no fogo e moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Tabera, em Massa e em Quirote, Taiava. E em Cádiz Barneia, o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que eu os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: Senhor, não os destruas. Eles são teu povo e tua propriedade especial, a quem resgatastes do Egito com teu grande poder e com tua mão forte. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o povo e a tua propriedade especial, que tirastes do Egito com a tua grande força e com o teu braço poderoso. Naquela ocasião, o Senhor disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores. Faça também uma arca de maíz, suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas 2 tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Mosera, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Gudigoda e de lá para Jotibata, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar adiante do Senhor a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje. Os levitas não têm porção alguma na terra como herança entre os irmãos israelitas. O próprio Senhor é sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levanta-se, siga o povo para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que vocês temam o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que amem e sirvam ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma.
Obedeçam sempre os mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Vejam, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de todo o coração e deixem de ser teimosos, pois o Senhor seu Deus, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês, dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é Deus, o único digno de louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Vamos iniciar as leituras do outro. Vemos Jesus ensinando através de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a parábola do semeador. Essa parábola nos mostra como o coração recebe a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, versículo de número 4. Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho onde fiz, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a de semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram: O que a parábola significa? Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que olharem não vejam e quando escutarem não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvo. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam assuntos. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações e de modo que nunca amadurecem. E os que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Não faz sentido depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado.
Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. E alguém disse a Jesus: Sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem vê-lo. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Agora, de Salmos, capítulo 69, e versículo 36, que nos diz assim: Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo o que os meus inimigos fazem, os insultos deles que praticam, atiro o coração e estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. Que a mesa farta diante deles se transforme em laço, que sua prosperidade se torne a armadilha, que seus olhos escureçam para que não vejam, que os seus olhos se escureçam para que não vejam e que seu corpo trema sem parar. Derrama a tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira, que as casas deles fiquem isoladas e que não reste ninguém em suas tendas, pois insultaram aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feristes, amontoam uns sobre os outros os pecados deles, não permitas que sejam absolvidos, apaga o nome deles do livro da vida e sejam incluídos entre os justos. Estou aflito, sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e exaltarei com ações de graças, pois isso agrada o Senhor mais que sacrifício de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes a Deus agir e se alegrarão. Anime-se todos que buscam o Senhor, que buscam socorro em Deus. Pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louve nos céus e terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e a sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que servem herdarão a terra e os que amam ali viverão em segurança. E para finalizar a leitura de hoje, vamos ao livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 2. Nos diz assim: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. As leituras de hoje trazem ensinamento muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada com Deus. A vitória vem da graça de Deus. No capítulo 9, Deus deixa claro para Israel que eles não estavam conquistando a terra prometida por causa da sua própria justiça. Na verdade, o povo havia falhado muitas vezes. Mesmo assim, Deus continuou sendo fiel. Isso nos ensina algo muito profundo. Nossa vida não é sustentada pela nossa perfeição, mas pela graça de Deus. Todos nós erramos, mas Deus continua nos dando novas oportunidades. Por isso precisamos viver em humildade e gratidão, reconhecendo tudo o que temos que vem do Senhor. Em Lucas, capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador. A semente representa a palavra de Deus, mas os diferentes tipos de solo representam os diferentes tipos de coração. Alguns ouvem a palavra e logo esquecem. Outros recebem com alegria, mas não permanecem firmes. Outros deixam que as preocupações da vida sufoquem a fé. Mas existe também o coração que recebe a palavra,
guarda e produz frutos. Essa parábola nos leva a fazer uma pergunta muito importante: como está o nosso coração diante da palavra de Deus? Porque ouvir a palavra, mas permitir que ela transforme a nossa vida é essencial. E em Salmos 69, vemos um clamor sincero de alguém que está passando por um sofrimento e rejeição. Mesmo em meio à dor, o salmista continua buscando a Deus. Isso nos ensina que nós podemos levar todas as nossas dores para o Senhor. Deus não ignora o nosso sofrimento. Ele vê cada lágrima, Ele conhece cada luta e está sempre pronto para nos socorrer. E em Provérbios 12:2 nós aprendemos que o homem bom alcança o favor do Senhor. Isso não significa que a pessoa perfeita será abençoada, mas que quem busca viver corretamente diante de Deus encontra graça e favor na sua vida. Quando escolhemos andar no caminho da justiça, Deus dirige os nossos passos. E a palavra de hoje nos ensina a viver com humildade diante de Deus. Cuidar do nosso coração ao ouvir a palavra e confiar em Deus mesmo nas dificuldades. Buscar viver de maneira que agrade ao Senhor. Quando aplicamos esses princípios no nosso dia a dia, nossa vida começa a ser transformada. Vamos ver. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, que nos ensina, Senhor, e nos transforma. Senhor, para viver com humildade, reconhecendo, Senhor, que tudo que nós temos vem do Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra como uma boa terra, para que ela produza frutos em nossas vidas. Senhor, visita agora cada pessoa que está passando por dificuldade, tristeza e lutas. Que a Tua presença traga consolo, força e os nossos passos. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira que agrade ao Senhor todos os dias. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se este devocional falou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal Um Tempo Diário com Deus para continuarmos lendo a Bíblia juntos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo devocional em nome de Jesus. Amém.